Olá, bom sol, bom dia marciano, né? Hoje é dia 7 de maio de 2022, é o nosso relatório aqui sobre a estação principal em Marte, né? Como é que ela funciona, quais são as informações dessa estação, tá certo? É um dos setores de uma estação. Primeiro a gente vai estar falando sobre design. Nesse caso a gente imagina que em toda a estação, né? Essa estação ela tem 7 setores, e que na estação principal a gente tem dormitório para todos os astronautas que trabalham também nos outros setores. Temos banheiro, temos cozinha, temos refeitório, temos sala de estudo, sala de pesquisa, sala de treinamento, sala de controle, academia, espaço de convivência. Na nossa proposta, essa estrutura ela tem 3 módulos, 3 andares e geometria hexagonal. No trabalho como estudante de arquitetura aqui no Rio Grande do Norte, a Mariana Guerra, ela fez a proposição que, pela demanda do uso dos espaços, um módulo apenas não seria suficiente. Então, ela fez a proposição que fosse 3 módulos e esses módulos eles fossem integrados. E ela nomeou esses módulos de alfa, beta e gama. O módulo alfa seria para uso prolongado, para ser um setor silencioso também, para descanso. E temos o módulo beta, que é para uso social e lazer. E o módulo gama, que é para a atividade de trabalho. Então, a principal característica aqui do módulo alfa são a questão de dormitórios e sala de estudos. O módulo beta nós temos a cozinha, refeitório, sala de convivência, e aqui no módulo gama, sala de treinamento, controle e pesquisa, certo? Então, são as diferentes características desses 3 módulos aí. Nesse módulo alfa, nós temos 14 beliches, teríamos 5 beliches no segundo andar, 5 beliches no terceiro, né, acomodando então 20 astronautas, e teríamos 4 beliches no térreo. Teria também guarda-volumes, teria banheiro e área de estudo, aqui, tudo isso aqui no módulo alfa. Já no módulo beta, no térreo, nós teríamos cozinha e refeitório, no segundo teríamos espaço de convivência, e no terceiro uma academia. E no módulo gama temos sala de pesquisa, sala de treinamento e sala de controle. Nós imaginamos a importância de termos plantas a bordo da estação. Essas plantas seria por algumas razões, por exemplo, avaliar a qualidade do ar, trazer natureza para o habitat espacial. Isso tem a ver com bem-estar psicológico, menos estresse e mais saúde. Possibilidade de produção de vegetais e trazer praticidade e facilidade para o preparo de alimentos frescos, já que nessa estação a gente tem a cozinha, né, que produz os alimentos para todos os astronautas. E então na cozinha, se tivesse a facilidade de coletar algum tempero, né, como por exemplo manjericão ou outro tempero para ser colocado num prato que está sendo preparado, seria uma coisa muito interessante, né? Então as plantas na estação principal é algo interessante, principalmente porque se a gente começa a observar que as plantas elas estão ficando com folhas amareladas, né, que elas estão ficando doentes, as plantas, o fato dessas plantas estarem ficando doentes pode ser também que o ar não está saudável para as plantas. E se o ar ele não está saudável para as plantas, talvez esse ar também não esteja saudável para os astronautas. Então, as plantas elas servem de um termômetro da qualidade do ar, né, na estação. Nós imaginamos também na estação principal, né, a questão de uso de sistemas para controlar todas as funcionalidades, todos os recursos da estação aqui. A gente vê a evolução do painel de controle da missão Apollo, da missão dos ônibus espaciais e, por último, as telas de controle da cápsula Dragon, né, que a bordo que é a cápsula da SpaceX, né? Essa cápsula ela já fez algumas viagens ao espaço com astronautas, né, a partir dos Estados Unidos, usando os foguetes Falcon da SpaceX para transportar astronautas da Terra para a Estação Internacional. E também já teve alguns eventos usando essa cápsula. E uma característica que a gente vê como se fosse telas de computador, né, com recursos
multitarefa, né? Assim, que você controla vários sistemas. Então, isso seria, na estação de Marte, eles teriam recursos de computador com funcionalidades como essas, que vão permitir, né, que eles controlem, eles tenham informações e controlem vários aspectos de funcionamento nesse sistema. A gente nota que é importante uma espécie de um sistema, um dashboard, né, que da estação principal ocorra o monitoramento de vários recursos da estação, como, por exemplo, o funcionamento da estufa, a estação de energia, o setor de saúde, o setor de saneamento. Então, por exemplo, da estufa, a gente precisa saber principalmente quais são os alimentos que estão sendo produzidos, são os recursos que estão sendo consumidos na estufa. Vai ter uma integração muito grande entre a chefe da estufa, e existe uma integração muito grande entre a Natália com o chefe da estufa e a estação principal, porque o chefe de cozinha, que a gente vai estar falando, que é um dos astronautas que trabalha na estação principal, ele precisa estar o tempo todo conversando com a chefe Natália para saber, porque a chefe Natália ela vai estar falando assim, hoje, essa semana, a nossa estufa ela vai produzir batata doce, a gente tem cenoura, a gente tem também alface, rúcula, então ela vai estar passando essas informações para o chefe de cozinha que está na estação principal. Então ela está passando essas informações para que o chefe de cozinha ele até se programe para estar imaginando quais são os pratos que vão estar sendo preparados na estação principal. Então, a gente tem, a estação principal ela tem contato também com a estação de energia para saber quanta energia está sendo gerada, como é que está o consumo de energia na estação. Existe contato também com o setor de saúde para ver como é que estão os níveis de saúde dos astronautas e existe também contato com a estação de saneamento, né, para saber como é que está a questão da quantidade de água produzida, né, a partir da estação de saneamento, e também a quantidade de como é que está o funcionamento da geração de oxigênio, né, para toda a estação. A gente também tem comunicação também, muita comunicação com o setor de engenharia da Aline, principalmente na preparação das atividades extraveicular, que são as EVAs, né, ou Extravehicular Activities. Então, essa siglazinha é uma sigla muito utilizada na área espacial. Então, são as atividades extraveiculares, são as atividades que acontecem fora da estação. Então, é um momento quando os astronautas usam a roupa, né, a vestimenta para se proteger das condições ambientais, né, de Marte. Lembrando que Marte, 95% do ar é carbono, né, dióxido de carbono. Então, se ele ficar exposto à atmosfera de Marte, ele vai morrer em poucos segundos. Então, ele precisa estar protegido por vestimentas, por uma vestimenta. Então, a gente fica monitorando junto à estação de engenharia aí como é que estão as condições de tempo, né, para a realização dessas atividades extraveiculares que são lideradas pela o centro de engenharia. Então, a gente vai monitorando, tem possibilidade de uma tempestade de areia, né, uma tempestade de... então não vamos fazer essa atividade extraveicular agora, não, vamos fazer quando tiver mais seguro. Então, existe todo esse monitoramento aí em integração com o centro de engenharia. E a gente tem um conceito de alguns espaços, como é que eles poderiam ser. Dormitório seria muito parecido com a questão dos beliches de hostels, né, de albergues, né. Aqui a cozinha, que é um robô chamado Molly, de uma empresa chamada Molly Robotics, é um robô que já está disponível no mercado. Então, ele tem uma câmera que ele lê os rótulos dos produtos e aí, com machine learning, né, ele identifica, ou image learning, ele identifica o que é que esses rótulos eles estão dizendo, quais são as características desses alimentos. Ele também segue, por exemplo, roteiros compartilhados no YouTube. Então, se ele tiver os alimentos disponíveis ali, ele vai seguir aquela receita que aquelas instruções que a pessoa no canal do YouTube está dando, né? Então, é uma tecnologia bem interessante. Na cozinha pode ter alguns alimentos também assim desse tipo aqui vertical, em algumas
prateleiras verticais, né, que podem ser colhidos para a preparação dos alimentos. O conceito da sala de jantar, a academia, sala de estar, né, e que é um ambiente criado por Michael Lowry, numa plataforma virtual chamada Kitely. Aqui os astronautas, eles praticando exercício. Então, na Estação Internacional Espacial, eles têm que praticar exercício durante 2, 3 horas por dia, né, para manter, assim, evitar a perda muscular, né, e eles se mantenham saudáveis, tá? Então, em Marte também tem que ter essa questão dessa regularidade na prática de exercício, até porque a permanência dos astronautas vai ser, a gente imagina que seja maior, por conta da distância. Então, ele não pode, ele indo para Marte, a gente imagina que essa viagem para Marte, ele deve ficar 2 anos em Marte, né? E depois ele deve voltar para a Terra, certo? Então, é bastante, assim, ele precisa estar bem preparado fisicamente. Agora, a terceira parte aqui da minha apresentação, aliás, a segunda parte, a questão das tecnologias. A gente imaginou, por exemplo, um espaço de relaxamento com colchões, com óculos de realidade virtual, cozinha com fogão, geladeira, um centro de controle de emissão com computadores e antenas, o dormitório com beliches e prateleiras, e a área de entretenimento com óculos de realidade virtual, banheiro de hidromassagem e luzes de discoteca. Alguns recursos para gerar in situ, ou em Marte, ou transportados da Terra. Então, a gente imagina quase tudo vai ser transportado da Terra, né? Como, por exemplo, azeite, carne desidratada, frutas, temperos, peixe, biofertilizantes, algas. Avaliar também outros itens a serem transportados da Terra. Mas existe a possibilidade de algumas coisas serem produzidas em Marte, como, por exemplo, frutas, peixes, verduras, temperos, até a água também, né, a partir dos sistemas de reciclagem, e sal também, que seria identificado a partir do processamento da urina, né? Então, à medida que essa urina for transformada em água potável, se tiver separação de água, né, você vai ter a deposição também dos sais que poderiam ser coletados também para serem reconsumidos. A terceira parte da minha apresentação, então, é a questão da gestão. Então, a gestão, nós imaginamos, então, para tocar aqui a estação principal, 4 astronautas, certo? Então, um deles é o comandante, que ele pode ter uma formação em administração, a engenharia da produção, ou se é uma formação multidisciplinar, precisa ser uma pessoa também com alta capacidade de liderança, com alta resiliência pessoal. Ele tem algumas responsabilidades como controle das atividades extraveiculares, junto com a estação de engenharia. Ele propõe rotinas e protocolos, ele fornece orientações para evitar riscos, ele realiza algumas atividades educacionais, orienta e acompanha as atividades extraveiculares. E também ele coordena rotinas diárias de comunicação com o Centro de Controle de Missão na Terra, da NASA, comunicação com as instalações, com a tripulação e muitas vezes com astronautas específicos. Então, ele mantém essas comunicações aí. A segunda posição é um executivo-chefe, que ele tem funções de ser engenheiro, pode ser um profissional de tecnologia da informação, algumas responsabilidades que ele vai desempenhar, por exemplo, monitorar todas as operações, manter todas as instalações funcionando, monitorar a manutenção de rotina, coordenar treinamentos, organizar as operações, estimular a autossustentabilidade, quando cada um observa a auto-organização, a auto-manutenção, auto-reparo e alerta aos outros. A terceira posição é a que eu acho mais interessante. Esse seria o chefe de cozinha. Essa pessoa pode ser um gastronomista, um cozinheiro, um nutricionista. Algumas responsabilidades desse profissional, desse astronauta, definir o cardápio, as refeições, a logística, realizar procedimentos de preparo de alimentos, descarte de resíduos, avaliar requisitos nutricionais da equipe, então como os exames de sangue estão sendo feitos praticamente diariamente para avaliar a questão da saúde dos astronautas,
Então, a partir do momento que for notado junto com a estação de saúde que existe algum elemento que está faltando, né, na saúde daquele astronauta, então eles vão mudando a questão da alimentação para que melhore, né? Então, ele está com colesterol alto, por exemplo, é identificado isso. Então, o que é que pode mudar na alimentação dos astronautas para diminuir esse colesterol? Então, esse setor aqui, ele tem uma integração muito grande com esse profissional, ele conversa muito com o centro de saúde. Então, ele planeja também a disponibilização de alimentos, define os turnos de alimentação. E aqui tem mais da doutora Sanya Proctor, porque ela fez, na missão que ela participou conosco, ela fez uma apresentação, ela compartilhou essa imagem aqui. Aqui é uma imagem do filme Matrix, que tem um personagem, tem um ator aí, Keanu Reeves, né, interpretando o personagem Neo. E o Neo está abordando a nave Nabucodonosor e aí ele está olhando meio triste para a comida, porque ele está reclamando que todo dia é mingau de aveia. Então, todo dia é mingau de aveia, todo dia é mingau de aveia. Então, ele já está cansado dessa alimentação ser a mesma todos os dias. E então, a doutora Sanya Proctor, ela falou que um dos desafios desse cozinheiro aí é evitar a fadiga alimentar. Então, ele tem que ser criativo para ter a alimentação mais diversa possível, mais colorida. Então, ele deve ser uma alimentação que cada dia as pessoas queiram ir se alimentar, porque vai ser uma coisa nova, uma surpresa, uma alimentação deliciosa. Então, ela fala que é muito importante esses momentos serem momentos de encontro, de celebração, né, de qualidade de vida. E aqui a gente tem umas imagens, uma outra imagem aqui, são alimentos pré-preparados, são alimentos desidratados que são transportados da Terra para os astronautas. Aqui são as embalagens reais de alimentação de astronauta. E geralmente elas são desidratadas, então é feita a infusão de água quente dentro desses saquinhos aí. E quando esses alimentos eles entram em contato com água quente, eles recuperam a questão das características originais deles. Então a gente pode ver que também gera muito plástico depois, muito resíduo, né? A partir do momento que esses alimentos eles são consumidos. E por último, aqui é uma imagem de alguns alimentos, no caso alface, pimenta biquinho e manjericão, que foi produzido no Habitat Marte, né, na nossa estufa. Então a gente imagina que no futuro vai ser uma combinação entre os alimentos produzidos na estufa, né, que tem Natália aí como a pessoa da estufa, chefe da estufa. Então, vai ser a combinação dos alimentos produzidos em Marte com os alimentos transportados da Terra. Então, vai ser meio um equilíbrio, né, entre esses dois tipos de alimentação aí. Outra posição seria o astronauta assistente, que pode ser um engenheiro, um profissional de tecnologia da informação, um psicólogo. Então, ele vai enfatizar o bem-estar da equipe, a gestão de alimentos, vai apoiar o chefe de cozinha, vai coordenar a organização do dormitório, da academia, gerenciar ferramentas laboratoriais, rotinas de estudo e análise de amostras. Quarta parte da minha apresentação são os protocolos. Então, nós imaginamos protocolos voltados à harmonia, equilíbrio psicológico, organizar o quarto, a manutenção das plantas, a produção de alimentos e a manutenção da infraestrutura. Sobre segurança e saúde, nós imaginamos protocolos de primeiros socorros, simulação para lidar com acidentes, protocolos relacionados à higiene, a coleta de dados dos wearables, como, por exemplo, o Apple Watch. Também monitoramento da saúde, através de amostras de saliva, sangue, fezes e urina, e experiência, e assim também um protocolo de emergência psicológica, né? Caso você tenha um surto, né? Um surto psiquiátrico, um psicológico aí, que precise ser lidado aí pela tripulação. As atividades ocupacionais, elas estão relacionadas à música, festas, uso de jogos de tabuleiro, protocolo de yoga, exercício físico, sugestão de leitura, sugestão de conteúdos.
Então, essas seriam algumas atividades ocupacionais que poderiam estar acontecendo na estação principal. E agora eu vou para a última parte da minha apresentação, que são os spin-offs. Então, imagino aqui que em relação à questão dos spin-offs, tenhamos aí, por exemplo, isso aqui é um equipamento aqui chamado, é um equipamento que ele funciona como um sugador, certo? Porque o que acontece? No espaço, como não tem gravidade, o astronauta o sangue ele não vai para os pés, né? Porque não tem gravidade. Então na Terra existe essa circulação do sangue, né? Assim existe um esforço para que o sangue ele vai e irrigue nosso cérebro, mas o que acontece no espaço, aqui no caso da Estação Internacional Espacial, esse sangue que se acumula então na cabeça, já que não está indo para os pés pela falta de gravidade, isso gera vários problemas de saúde, né? E então isso aqui seria uma espécie de um equipamento para sugar o sangue, para que esse sangue ele não fique concentrado nos membros superiores, certo? Então seria um equipamento para ser usado aí no período de dormir. Um outro equipamento aqui é um equipamento chamado VEG, que ele é utilizado então para a produção de alimentos. E também aqui como é que seria um óculos aqui de realidade virtual da Apple, né? Então, muita coisa também poderia estar disponível no metaverso aí, que poderia estar sendo acessado através desses óculos. Tecnologias para economia de água. Então, você tem aqui o Urine Process Assembly, UPA, né, que poderia estar sendo usado. Esses spin-offs aqui, então, são tecnologias que estão sendo imaginadas para Marte, mas que podem ser aplicadas na Terra. Então, é bem importante esses equipamentos para recuperação da água, né? Assim, muitos lugares na Terra, né, e no Nordeste do Brasil, por exemplo, sofrem com a falta d'água. Acho que até lá onde a Aline mora, lá em Sonora, né, existe problema de abastecimento de água também. Então, existem equipamentos então que podem estar sendo utilizados, imaginados para Marte, e que trazem uma contribuição para cá também, para o planeta Terra. A partir do momento que você pode estar, por exemplo, equipamentos de dessalinização, equipamentos que façam o tratamento do esgoto, transformando esse esgoto em água potável. Você tem também hoje equipamentos também que eles fazem a recuperação da umidade a partir do ar, eles captam a umidade e transformam a umidade em água potável, né? Então, esses equipamentos eles são bem interessantes. E aqui, por último, a questão das tecnologias de reciclagem. Aqui é uma espécie de um triturador, e então lá a gente, aproveitando que a gente falou sobre a questão daquelas embalagens plásticas dos alimentos pré-preparados na terra, a gente imagina que uma orientação que a gente dá, até pelo fato de eu ser professor da área de gestão de resíduos, é que esses plásticos eles fossem um single plastic, né, que seria um único plástico, né? Então, tendo esse único plástico, assim, o mesmo tipo de plástico sendo utilizado, então ele seria triturado, né? Ele seria derretido, ele seria então passaria por uma extrusora, e aí passando por essa extrusora ele poderia transformar esse plástico triturado em um filamento, e esse filamento então ele seria usado para impressão 3D, né? Ele seria reutilizado, seria reciclado literalmente, certo? Sobre a questão de alguns resultados que impactam a vida na Terra, principalmente relacionado à questão comportamental. Aqui a gente tem a imagem do astronauta aqui, Scott Kelly, a bordo da Estação Internacional, né? E então o Scott Kelly, no início da pandemia, ele fez algumas lives em 2020, né, falando sobre como é que é ser astronauta e viver em isolamento, tão distante do planeta Terra. Como era que ele mantia a questão da saúde mental dele. Então ele deu várias dicas assim nas palestras dele falando sobre isso. Então os astronautas que estão nessa estação em Marte, é muito importante que eles mantenham essa saúde mental, e que um dos spin-offs também é que eles podem estar falando para o planeta Terra também, para as pessoas que vivem no planeta Terra, como manter a sua saúde mental,
Uma coisa que é importante, que o Scott Kelly falava também, é que é muito importante você ter rotinas diárias. Então, assim, às vezes a pessoa pode estar ansiosa, mas, tipo, a pessoa acordou, já existe aquela rotina ali de algumas tarefas que ela vai fazer. Então, isso é uma coisa que ajuda também na questão do ordenamento mental, a pessoa ter essa rotina. Isso acaba sendo um aspecto aí de ocupação saudável. E também existe o que seja imaginado em termos de diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança para Marte, que isso seja aplicado também, isso traga alguns ensinamentos também para o planeta Terra, né? Aqui nós temos imaginamos que o funcionamento da estação principal, o que a gente está discutindo na estação principal, tem a ver com a questão da saúde, principalmente a saúde mental. A saúde é advinda também da alimentação também, porque a gente tem a cozinha na estação principal, então esse cozinheiro, esse chefe de cozinha aí, ele estaria muito preocupado com a saúde a partir da questão da alimentação. Imaginamos que na estação principal ela tem uma relação muito grande com a educação, já que ela tem como se fosse um centro de treinamento, né, na estação principal, justamente para estar explicando as missões que vão acontecer na superfície de Marte, novos desafios, tecnologias, né, tudo isso. A importância do gênero. Então, se nós temos aqui na estação principal 4 astronautas, seria interessante ter 2 mulheres e 2 homens, ou até mais mulheres do que homens, né, responsáveis pelo funcionamento da estação principal, né? Então, a importância da participação feminina. E temos relação também com o objetivo 6, que é a questão de água, e o objetivo 7, que é energia. Então, a importância da economia de água e economia de energia. E possuímos também uma relação muito grande com o objetivo 12, que é a questão né, de consumo e produção responsável, né? Então, a importância da reciclagem, né? Dessa visão de reciclagem que nós temos aí. Então, aqui são alguns vídeos que nós examinamos para preparar essa apresentação. E aqui está o meu Twitter, meu Instagram, tá? E então é isso. E agradeço a atenção de vocês. E obrigado pela atenção. Agora a gente vai para as perguntas e comentários. Obrigado.